você vai levar para 2025 para que ele seja um ano extraordinário? Bom, chega essa época do ano, as pessoas fazem seus planos, suas listinhas de meta para o próximo ano e muitas vezes elas só colocam lá como elas querem viver. Mas eu quero te dizer e quero trazer para você hoje, né, algumas reflexões nessa live, como é importante a gente definir também o que não levar para o próximo ano para que ele seja realmente extraordinário, né? Nós só vamos viver um ano novo, né, verdadeiramente novo, se nós formos novas pessoas. Não adianta a gente ir para o próximo ano com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, que muitas vezes não permitiam com que a gente vivesse um ano realmente extraordinário, um ano mais abençoado, um ano mais próspero. E sejam vocês muito bem-vindas aqui na nossa live, essa live que é muito especial, né? Eu decidi fazer essa live para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? O que será que você tá levando aí para 2025, né? É muito importante e eu tenho aprendido muito de alguns anos para cá, desde 2016 que eu fiz uma formação em coaching, que foi realmente uma formação, né, de 8 dias presenciais, tivemos que fazer todo um processo para ter a nossa certificação, que é fazer TCC, atender pessoas, documentar, e assistir vários filmes, fazer vários resumos, mas isso trouxe assim um aprendizado muito grande. Quando se trata de metas, é importante a gente colocar com clareza, né? Quando se trata de viver um novo ano, que eu vejo muitas pessoas com aquela expectativa muito grande, o ano novo, virada de ano, o novo ano vai ser bom, o ano vai ser próspero. Só vai haver mudança verdadeira se você procurar mudar seus hábitos, as suas atitudes, a sua mentalidade e buscar curar os bloqueios emocionais, curar as feridas emocionais que te impedem de avançar. Porque senão vai ser apenas a virada de um calendário, né? Vai ser apenas a mudança de datas. E eu acredito que você não quer somente mudar de datas, virar calendários. Durante muitos anos, eu queria entender qual era o verdadeiro propósito de estar aqui. Eu queria entender por que eu estava aqui. Eu sempre acreditei que nós estamos aqui por um propósito maior, por algo que é muito importante, que vai além do nosso entendimento, que vai além muitas vezes da nossa expectativa e da nossa vontade. Só que para viver esse propósito, a gente precisa buscar se conhecer, né? Nós, como cristãs, se você que está aqui comigo, eu fico muito feliz de ter sua presença aqui, seja muito bem-vinda. Você também que é homem, seja muito bem-vindo. Então, assim, você que é cristã, você sabe que Deus tem um propósito para cada uma de nós. Você sabe que nós estamos aqui por um propósito de honrar e glorificar a Deus, né, através da nossa vida. Mas também nós temos outras dimensões de propósito, né? A segunda dimensão do propósito que eu costumo falar é ser quem nós fomos chamadas para ser. Será que eu, Maria Paiva, estou sendo a pessoa que Deus me chamou para ser? Como que eu quero viver um 2025 abençoado, um 2025 próspero, pleno, extraordinário, se eu não estou vivendo de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com os meus valores, de acordo com os meus princípios, se eu estou carregando na minha bagagem as mesmas coisas, ou seja, as mesmas atitudes, as mesmas dificuldades, os mesmos traumas, as mesmas feridas emocionais, os mesmos bloqueios emocionais, as mesmas inseguranças. Como você quer viver um ano extraordinário, um 2025 extraordinário, se você continua levando toda aquela bagagem pesada, aquela bagagem que não te permite viver o melhor que Deus tem para a sua vida e através da sua vida?
Porque Deus não tem só coisas boas para a sua vida, mas Ele também quer te usar para transformar outras vidas. E isso não depende do que você faz, não depende do seu trabalho, porque Deus, Ele trabalha de uma forma muito profunda. Ele trabalha muitas vezes sem até a gente perceber. Mas quanto mais buscamos intencionalidade, quanto mais nós buscamos viver de acordo com a vontade de Deus e buscamos viver o propósito para o qual Ele nos trouxe aqui, mais Deus irá transformar vidas através da sua vida, através da minha vida. Mas primeiro Ele quer nos transformar. Deus, Ele quer que nós vivamos um ano novo, extraordinário, mas primeiro Ele quer transformar as nossas dores, transformar as nossas inseguranças em coragem, em segurança, em confiança nele. Mas muitas vezes nós não conseguimos viver um ano extraordinário, um ano próspero, abençoado, porque nós estamos presas a crenças que são limitantes, aqueles apegos do passado, apegos relacionados a situações do passado, a relacionamentos do passado, e aí a gente só vira de calendário, a gente só vira datas, mas a gente não vive plenamente um ano novo, um ano extraordinário. E hoje eu posso dizer que depois de muitos e muitos anos passando pelos processos, que eu creio que Deus estava comigo, hoje eu posso dizer que eu vivo o meu propósito. Eu vivo o propósito para o qual Deus me trouxe até aqui. Mas eu vivia buscando um sentido para a vida. Eu vivia querendo entender o que eu estava fazendo aqui. Então, por muitos anos, quando chegava essa época de final de ano, eu criava muitas expectativas. Agora o ano vai mudar, agora tudo vai ser diferente, agora a vida vai ser nova, vai ser diferente. Só que eu não mudava, só que eu permanecia a mesma, só que eu não buscava uma transformação, uma mudança real, verdadeira, profunda. Então, se você, mulher, você homem também que entra aqui, não tem problema. Se você quer viver um ano realmente extraordinário, você precisa ser extraordinária para esse ano novo. Não adianta querer, perdão, não adianta você querer viver coisas novas, experiências novas, experiências transformadoras, se aqui dentro de você e aqui na sua mentalidade permanecer a mesma coisa. Então o ano só vai ser extraordinário se você buscar uma transformação verdadeira, se você buscar reconhecer quem é você. Só que quando nós carregamos muitos bloqueios emocionais, muitas feridas emocionais, traumas, muitas vezes nós não sabemos quem realmente somos, da nossa essência verdadeira. Porque Deus, Ele nos deu uma identidade. E nós temos também a nossa essência, que é divina. Se você é cristão, você acredita que uma vez que você aceitou a Jesus, que você está passando pelo processo de transformação, de cura, de libertação, você está se tornando uma nova criatura. Mas a sua essência, lá na essência, ela é divina, ela é pura, ela é verdadeira. Só que devido aos acontecimentos da vida, devido às experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida, essa essência, ela foi como se fosse camuflada, Ela foi sendo escondida nas incertezas, escondida nas inseguranças, escondida no medo, escondida nos traumas. Por quê? Porque vivenciamos várias experiências e que muitas vezes essas experiências nos afastou de quem nós realmente somos na essência.
A nossa identidade, a nossa verdadeira identidade de mulher, de filhas, de cristãs. Se você não é cristã, não tem problema, continue aqui, porque eu creio que você vai aprender muitas coisas também. Mas se você é cristã, você sabe que nós temos uma identidade, a nossa identidade, ela está pautada em Cristo Jesus, né? Deus nos deu essa identidade. Só que muitas vezes a nossa identidade, ela está fragmentada. Por que fragmentada, Maria? Fala para mim. Porque muitas vezes nós fomos ouvindo muitas coisas maldosas, negativas a nosso respeito. Muitas vezes nós ouvimos palavras depreciativas, palavras que nos colocaram lá embaixo, palavras que nos jogaram na lama. E isso foi fazendo com que nós perdêssemos a visão de quem realmente nós somos na essência. Muitas vezes aquelas frases, você é burra, você não vai dar em nada, você é incompetente, você só faz tudo errado, você é porca. Isso só algumas frases que eu tô trazendo aqui, que eu já ouvi das minhas pacientes, né? E que essas frases marcaram essas mulheres por muitos e muitos anos. Até que elas puderam buscar, né, um processo terapêutico, uma mentoria terapêutica, onde foi desconstruindo essas frases, foi ajudando elas a se reconhecer como verdadeiras filhas de Deus, como mulheres criadas à imagem segundo a semelhança de Deus, e que elas não eram burras, que elas não iam dar em nada, que elas sim iam dar em alguma coisa, porque Deus não faz nada aleatoriamente. Tudo que Deus faz tem um propósito. E todas as dores que nós vivemos, Ele vai transformá-las em um propósito. Por mais que elas sejam profundas, por mais que elas sejam, assim, extremamente doloridas. Mas Deus, Jesus, eles são capazes, né? Deus, Jesus e Espírito Santo é a Trindade, é um só. Mas eles são capazes de transformar as nossas experiências dolorosas em aprendizado e em chamado. Né? Você já deve ter visto essa frase muito aí nas redes sociais e em outros lugares também. Onde está a sua maior dor, ali está o seu chamado. Pode ser que não necessariamente você vai viver o seu chamado através de algo que você sofreu, mas muitas vezes você presenciou o sofrimento de pessoas próximas, você muitas vezes ajudou pessoas a superar aquele sofrimento, e isso vai te dar o quê? Repertório, né? Vai te dar muitas vezes conhecimento, vai te dar embasamento para que você ajude outras pessoas a superar suas dores, e aí sim, isso vai ser constituído seu chamado. Mas quem nos faz o chamado é Deus. Nós não escolhemos o nosso propósito, nós não escolhemos o nosso chamado. Nós fomos escolhidas para viver aquele propósito, aquele chamado. E se você quer viver o seu propósito de vida, se você quer viver verdadeiramente o seu chamado em 2025, você vai precisar deixar para trás algumas malinhas, algumas cargas que você está carregando. Olá, seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui. Que bom que você quer viver um 2025 extraordinário. Então vamos lá, eu trouxe aqui, né, uma explanação do que faz muitas vezes a gente não se reconhecer, a gente não reconhecer a nossa verdadeira identidade em Cristo e também reconhecer que nós temos uma essência divina. Então, se você quer viver um 2025 extraordinário, você precisa reconhecer que você é filha de Deus, que você é filha amada, que Ele te ama independente das suas experiências passadas, que Ele te ama independente dos erros que você cometeu. Se você realmente se arrependeu verdadeiramente, se você buscou perdoar aquelas pessoas, né, que te magoaram, que te ofenderam, e se você também se perdoa. Porque a gente ouve tanto falar de perdão, mas a gente ouve falar tão pouco do auto-perdão. O auto-perdão, ele é tão importante quanto o perdão.
porque a gente precisa desenvolver o perdão, porque é um processo, mas a gente precisa se perdoar também, né? Quantas vezes a gente se critica, se julga, e a gente vai carregando essas críticas, esses julgamentos, ano após ano. A nossa bagagem, muitas vezes, ela vem cheia de autocríticas, cheia de auto-julgamentos, e a gente vai virando somente calendário, e não estamos muitas vezes vivendo anos extraordinários, anos prósperos, anos com propósito. Porque na nossa bagagem nós estamos carregando muitas coisas que são desnecessárias. Então, o que deixar para trás se você quer viver um ano extraordinário? Deixar a culpa para trás. Quantas mulheres carregam na sua bagagem uma culpa extrema, né? Uma culpa muito pesada. Culpa por não ter feito o melhor para os seus filhos, culpa por não ter feito a faculdade, culpa por ter deixado um projeto pelo caminho, culpas e mais culpas. A culpa, ela só vai pesar sua bagagem e ela vai te impedir de viver um ano extraordinário. A culpa, ela vai fazer com que você fique presa. Você está tentando avançar na vida, mas você é como se fosse um elástico, que você está indo para frente, daqui a pouco aquele elástico puxa você para trás. Assim funciona a culpa. Porque em momentos você está leve, você está confiando em Deus, você está crendo que você vai realmente viver um ano extraordinário, mas daqui a pouco acontece alguma coisa que te deixa para baixo, te deixa triste, você volta lá naquele estágio da culpa, né? O estágio da autocobrança. Então, o que deixar para trás? Culpa, autocobrança, autocrítica. Para de se criticar tanto. Por que que você se julga tanto? Por que que você se critica tanto? Achando que você não é nada, que você não é ninguém, que você não aprende. Talvez você tenha dificuldades em algumas áreas, talvez você tenha dificuldades em desenvolver algumas habilidades, mas isso não quer dizer que você não aprenda. Isso não quer dizer que você é burra. Isso quer dizer que você tem dificuldades e que você precisa encontrar uma nova forma de aprender essas habilidades que você precisa para se desenvolver, para viver um ano extraordinário, viver um ano com propósitos. Outra coisa que você precisa deixar para trás para viver um ano extraordinário é o arrependimento. Sabe por quê? Mas a gente não precisa se arrepender, Maria. Claro, a gente precisa se arrepender. Mas tem pessoas que elas carregam aquele arrependimento de não ter feito. Como eu me arrependo de não ter aceitado aquela proposta de emprego. Como eu me arrependo de não ter casado com aquele primeiro namorado. Como eu me arrependo de não ter mudado meu filho de escola. Como eu me arrependo de não ter tido mais tempo com os meus pais, ou com os meus filhos, ou com a minha família. Eu estou falando desse arrependimento que você tem, que você carrega, de não ter feito determinadas coisas. Eu não estou falando daquele arrependimento que quando a gente erra, a gente já se arrepende, pede perdão para Deus e muda as atitudes. Não basta só se arrepender, pedir perdão para Deus e continuar fazendo as mesmas cagadas, os mesmos erros. A gente precisa se arrepender, pedir perdão e mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Isso precisa gerar mudança. A Ana está falando ali, por isso aprendi a renovar a minha mente todo dia e trazer aquilo que me dá esperança. Olha só a importância, né? A importância de renovar a nossa mente. E uma pessoa, uma mulher que carrega arrependimento da sua vida, é uma mulher que não teve uma mudança de mente, ela não teve uma renovação da sua mente, uma transformação da sua mente. Porque ela está presa lá atrás. Ela está presa naquilo que ela não fez, que ela poderia ter feito. Aí ela vive no e se. E se eu tivesse casado com aquele primeiro namorado, talvez eu fosse mais feliz hoje. E se eu tivesse aceitado aquela oportunidade de emprego? E se eu tivesse tido filhos mais jovens? Ou e se eu tivesse tido filhos mais velhos um pouquinho? E aí ela fica carregando aquele arrependimento. Ela não renovou a sua mente.
Ela não aprendeu a aceitar que o que passou, já passou. A gente não pode mudar. Mas o que nós podemos mudar é o hoje, é buscar a renovação da nossa mente, é buscar a transformação do nosso modo de pensar, de viver, de agir, para que a partir daí a gente possa realmente viver um ano extraordinário. Então, o arrependimento é algo que ele paralisa muitas pessoas. É algo que faz com que a pessoa apenas mude o calendário do ano. Hoje é dia 30 de 2024. Ela fica lá naquela expectativa que 2025 vai ser diferente, vai ser o melhor ano da minha vida, eu vou romper com os bloqueios, eu vou romper com várias coisas. Mas ela não busca mudança interior. Ela não busca uma mudança, uma transformação, ela não busca uma cura das feridas emocionais, dos bloqueios emocionais. Então ela só vai virar o calendário, só vai mudar as datas, mas a vida vai continuar a mesma, porque ela continua carregando os mesmos pesos, continua carregando a mesma bagagem emocional, de culpa, de arrependimento, de crítica, de julgamento, e não consegue realmente fluir como rios de águas vivas. Ela fica como uma lagoa de água parada, água suja, que junta ali vários micro-organismos, que junta muitas vezes sujeira, que não prospera. Quem você quer ser em 2025? Uma mulher que flui como rios de águas vivas ou uma mulher lagoa de águas paradas, uma mulher que fica parada lá, presa ao passado, presa às dores, presa ao sofrimento? Deixa eu te falar, Deus quer que a gente viva um novo tempo. Deus quer dar novos começos para nós, para mim, para você. Deus quer recalcular a nossa rota para que a gente possa viver realmente um ano extraordinário. Deus não quer que a gente somente vire o calendário, mude as datas. Porque Deus é um Deus de mudanças. Deus é um Deus de renovo, de transformação. Mas você só vai viver a transformação se você renovar a sua mente, se você deixar bagagens que não são mais necessárias para trás. Qual é a bagagem que você precisa deixar para trás hoje, para que você viva um 2025 abençoado, próspero, extraordinário? Muitas mulheres, elas carregam a bagagem da baixa autoestima. Muitas vezes ela se olha no espelho, ela não se agrada do que vê. Ela se olha no espelho, mas ela fica triste. Ela não se admira. E aqui eu não estou falando daquele narcisismo que a pessoa ela fica ali cultuando a sua beleza. Não é isso. É você se olhar no espelho e reconhecer quão bela você é. Deus te fez bela. Deus te fez com características que só você tem. Então muitas mulheres, elas viram só o calendário, elas não vivem um novo ano extraordinário porque elas estão carregando na sua bagagem emocional a baixa autoestima. Mulheres que não tiram tempo para cuidar de si mesmas, para fazer algo que ela gosta, para fazer algo por ela. Muitas vezes ela faz tudo por todo mundo, ela agrada todo mundo, ela faz tudo por todos, só que ela não tira um tempinho para fazer algo por ela. Então ela carrega a bagagem da baixa autoestima. E aí ela fica naquela expectativa, o ano tá acabando, o próximo ano vai ser maravilhoso, eu vou cuidar de mim. Só que ela não consegue romper com aquele padrão repetitivo e negativo de estar sempre falando sim para os outros e sempre falando não para si mesma, porque ela tem dificuldade de colocar limites saudáveis. Limites saudáveis nas suas relações, na sua rotina, na sua agenda, limites saudáveis na sua alimentação, para que ela tenha uma vida plena, para que ela busque fazer atividades físicas, busque se alimentar bem, dormir bem, tirar tempo de qualidade para ela também. Então, você não deve levar para 2025 a baixa autoestima.
Você precisa buscar ajuda para que você possa elevar sua autoestima, se reconhecer como uma mulher extraordinária que você é, como uma mulher próspera que você é. Se você está aqui assistindo essa live ou se você vai assistir depois, reconheça que você é uma mulher próspera. Se você está aqui, se você tem acesso à internet, se você está viva, se você pode me ouvir, se você pode me enxergar, isso é ter vida próspera. Isso é ter recursos para que você possa viver um 2025 extraordinário. O que você deve deixar para trás se você quer viver um 2025 extraordinário também é a preguiça, a procrastinação. A procrastinação, ela tem feito com que muitas mulheres fiquem paralisadas, presas naquele sonho, naquele desejo, mas que só não sai nem da cabeça. Muitas mulheres, elas não pegam nem um papel para anotar o que ela tem vontade de fazer. Ela não pega nenhum papel para colocar as ideias dela no papel, para tirar aqui da mente. E ela fica tendo várias ideias maravilhosas que poderia gerar muitas transformações na sua vida e na vida de outras pessoas, mas ela não tira nem daqui da mente, porque ela tem preguiça. Preguiça de pegar um papel e escrever. O meu maior sonho é comprar uma casa. O meu maior sonho é tirar carta. O meu maior sonho é viver um casamento mais feliz, mais abençoado, onde tenha reciprocidade, onde tenha mais amor, mais respeito, mais carinho. Ah, o meu maior sonho é empreender, sei lá, no digital, ou é ser terapeuta, ou é ser uma manicure de excelência. Independente de qual seja o seu sonho, se você tem um sonho, coloca no papel para você começar a materializar. Isso daqui não é superstição não, tá? Isso aqui funciona e eu já fiz muito isso na minha vida. Eu tenho feito isso ao longo dos meus anos, que eu aprendi que a gente precisa tirar do campo mental e materializar. Seja através de escrita, ou você pode pegar uma cartolina e arruma várias figuras, ou você pode desenhar também. O que você quer realizar em 2025? Quais são os seus sonhos para 2025? Monta lá o quadro de sonhos, né, numa cartolina ou numa folha sulfite, mas escreva, mas projete para fora da sua mente. Deixa a preguiça de lado, escreva. Eu quero comprar um carro, eu quero quitar a minha casa, eu quero ter mais tempo de qualidade com meu marido, com os meus filhos, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero aprender mais de Deus, eu quero me conhecer melhor. Tudo isso é importante para que você possa viver um ano extraordinário, mas você precisa tirar daqui da mente. Só se ficar aqui na mente, você vai ficar só ali ruminando e não vai dar andamento a isso. A procrastinação, então você fala, ai, daqui a pouco eu vou fazer a minha lista, daqui a pouco eu vou montar meu quadro de sonhos. Eu vou te falar, Deus é um Deus de sonhos, Deus é um Deus de projetos, Deus une propósitos, Deus une pessoas, mas para um propósito maior. Então, se você quer viver um ano extraordinário, você precisa buscar estar alinhadas com os sonhos de Deus, com os projetos que Ele tem para a sua vida e através da sua vida. Então, se você quer viver um 2025 extraordinário, comece a colocar no papel, comece a orar mais pelos seus sonhos, a profetizar nos seus sonhos. Fala, Senhor, eu tenho muita vontade de ter uma casa, me ajuda, quais estratégias que eu preciso buscar, quais as possibilidades que eu preciso desenvolver para comprar a minha casa, ou carro, ou seja lá qual for o seu sonho. Então, você precisa começar a dar vida para os seus sonhos. Deus dava profecias, Deus deu sonhos para José, Deus transmite mensagens através de sonhos, através de pessoas. Por quê? Porque Deus é um Deus que tem sonhos para a nossa vida. Ele tem projetos lindos, maravilhosos para nós, mas nós precisamos romper com a procrastinação. Nós precisamos romper com a preguiça, com o desânimo. Então deixa a procrastinação para trás, começa a dar vida para os seus sonhos, a dar vida para os seus projetos. Ah, mas agora eu não tenho condição de começar o meu sonho, o meu projeto. Coloca no papel, aí vai trazendo clareza, vai buscar estudar sobre isso que você está querendo fazer, que você está querendo realizar.
Não pense que vai vir por osmose. Ai, agora eu quero fazer tal coisa e vai vir por osmose. Não, não vai vir por osmose. Deixa a preguiça de lado. Coloca a preguiça naquela bagagem que você vai deixar para trás. E começa a, pelo menos, começar a colocar no papel e buscar direção. Ora primeiro, em primeiro lugar, sempre a oração. Peça a Deus direção e você pode ter certeza que Ele vai começar a colocar pessoas na sua vida para te direcionar. Ele vai começar a te direcionar a assistir determinadas lives, determinados vídeos, que isso vai trazer o quê? Mais clareza. Vai te ajudar a enxergar as possibilidades. Então, deixa a procrastinação de lado. E quero enfatizar aqui que a procrastinação, ela tem raízes emocionais. Muitas pessoas acham que parar de procrastinar é só fazer uma listinha ali, eu preciso fazer isso, isso, isso. Não é só fazer listinha, não é só fazer checklist. A procrastinação, ela tem raízes emocionais de insegurança, muitas vezes de perfeccionismo, muitas vezes de medo. E aí a pessoa vai deixando para depois e acaba não fazendo. O que será que você procrastinou? Lá em 2023 você disse que faria em 2024 e você não fez. 2024 está acabando, mas você prometeu para si mesma que faria. E chegando ao fim de 2024, você não fez aquilo que você se prometeu a fazer, porque você procrastinou. Então, deixa também a procrastinação de lado. E agora eu quero falar o que você deve levar para 2025 para que você possa realmente viver um ano extraordinário. Em primeiro lugar, faça um planejamento. Ah, mas eu tô orando para Deus porque eu já entreguei o meu 2025 nas mãos de Deus, é o que Ele tem para mim. Ok, esse é o primeiro passo. Mas pega um papel e coloca o que você deseja para 2024 e vai orando para que Deus te direcione para que aquilo que Ele sonha para você em 2020 para 2025. Aquilo que Deus tem para você, os sonhos, os projetos, os propósitos que Ele tem para você, estejam alinhados com aquilo que você também está sonhando. Aliás, que os seus projetos estejam alinhados aos projetos dele. Mas escreva, coloque o que você quer fazer. Sabe, eu me lembrei assim agora de várias passagens, bíblicas, onde as pessoas iam buscar a cura através de Jesus. E aí Jesus, na grande maioria das curas que Jesus realizou, ele perguntava: o que queres que eu faça? Você acha que Jesus não sabia que a pessoa queria ser curada? Se ela estava cega, é claro que ela queria enxergar. Se ela tinha ali um problema de paralisia no corpo, é claro que ela queria andar, ela queria se movimentar sozinha. Mas por que Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Porque ele queria que a pessoa demonstrasse realmente os desejos dela, os sonhos dela, o que ela mais queria na vida. Ele não precisava perguntar, porque ele sabia tudo que passava na mente e no coração daquelas pessoas. Mas ele perguntava, e muitas vezes Deus está perguntando: o que queres que eu faça por você? Porque Ele quer que a gente verbalize, Ele quer que a gente materialize, porque Ele quer que a gente traga para fora, que a gente dê vida para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Então comece a colocar no papel, comece a montar seu quadro dos sonhos, comece a falar com Jesus. Fala: eu quero viver um casamento melhor, eu quero estar mais próximo dos meus filhos, eu quero ter mais tempo com a família, eu quero poder conhecer mais a Ti, eu quero poder me conhecer mais para saber quem sou eu em Ti, Jesus. Então leva para 2025 planejamento. É claro que muitas coisas não vão sair exatamente como você planejou. Não vai sair como eu planejei exatamente, mas o primeiro passo é orar e entregar e confiar 2025 nas mãos de Deus. Segundo passo, coloca no papel o que você quer realizar em 2025 e ora por isso. E vai buscando possibilidades em relação a isso. O que você deve levar para viver um 2025 extraordinário é a gratidão.
Seja grata pelas pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia. Seja grata pelos pequenos milagres que acontecem no seu dia a dia. Porque Deus é um Deus de milagres, seja eles grandes ou seja eles pequenos. Porque para Deus não tem tamanho. Para Deus não importa se Ele vai curar o câncer ou se Ele vai curar a dor de cabeça. Para Ele é a mesma coisa, porque o poder dEle não tem limites. Então creia no poder de Deus que não tem limites. Então coloca o que você quer viver e seja grata pelo que você já viveu até aqui. Quantas coisas você já viveu, quantas superações você já teve, quantos desafios você já superou. Você pode não estar como você deseja, onde você deseja e da forma com que você deseja, mas você já caminhou muito. Se você olhar para a sua história até aqui, você vai ver quantas coisas você já superou. Quantas dificuldades, quantos desafios, quantos obstáculos, quantas coisas você já conquistou. Então, seja grata por cada situação que acontece na sua vida, por cada conquista, por menor que seja. Leva para 2025 planejamento, gratidão. Leve para 2025 o desejo de viver o seu propósito de vida. E quando eu falo de propósito de vida, eu sempre vou enfatizar isso. Não é aquele propósito de vida que as mídias sociais, que o marketing digital fala, mas é o propósito de vida que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. Ore! Se você ainda não tem clareza de qual é o propósito que Deus tem para você, e sempre lembrando que o propósito, né, ele tem várias dimensões. Então, a primeira dimensão é honrar e glorificar a Deus através da nossa vida. A segunda dimensão é ser quem Ele nos chamou para ser. Será que você está sendo a mulher que Deus te chamou para ser? Na sua plenitude? Então, leve para 2025 esse desejo de viver o propósito para o qual Deus te trouxe aqui. O propósito para o qual Deus tem para a sua vida e através da sua vida. O que levar para 2025 para viver um ano extraordinário? Leve a sua fé. Creia, acredite, busque mais a Deus se você é cristã. Se você não é cristã, não tem problema, mas pratique a espiritualidade. A Anne está falando, a escrita me ajudou bastante a passar por uma crise no ano de 2024. Fiz um diário com Deus, me ajudou bastante a abrir a minha mente e ver o cuidado de Deus. Olha que bacana. Olha, a escrita, ela é extraordinária, ela é terapêutica, ela tem a função de desenvolver a criatividade. E eu tenho tido experiências maravilhosas ao longo de vários anos através da escrita. Porque assim, eu tinha muita dificuldade de expressar o que eu estava sentindo, de expressar as minhas dores emocionais, né? Meus desafios emocionais. Então eu comecei a escrever. Esses dias mesmo eu estava olhando uma gaveta, né? E aí eu achei um caderno de 2016. Olha, quase 8 anos atrás. Um caderno de 8 anos atrás. Eu escrevia tudo ali. Eu escrevia como foi o meu dia, agradecendo a Deus. Eu fazia os meus pedidos a Deus. Eu colocava todos os meus desejos. Então tem coisas que já se realizaram e tem coisas que ainda não se realizaram. Mas a escrita, ela tem me ajudado muito ao longo desses anos a organizar os meus pensamentos, a organizar a minha mente, a planejar, a colocar... a materializar as minhas ideias, né? Aqueles sonhos, aqueles projetos que eu tenho na mente, então eu coloco no papel. E depois eu vou o quê? Destrinchando, né? Esses projetos, o que eu já tenho de recursos para começar? O que eu preciso buscar de recursos, né? Para dar sequência. Então leve para 2025 a sua fé e utilize a escrita, gente. Olha, é maravilhoso quando você começa a escrever. Mesmo que você tenha facilidade para falar, mas quando você escreve, você está trabalhando as suas funções motoras, sensoriais.
você está ajudando o seu cérebro a materializar ainda mais o que você quer fazer. Por quê? Porque você está fazendo áreas do cérebro se conectar. Então, quando você escreve, desperta o que? A sua imaginação. Você já começa a imaginar. Se você tem um sonho, você está escrevendo, você começa a imaginar você já vivendo aquele sonho. Você está profetizando na sua vida através da escrita. Então, isso é muito importante. Utilize a escrita sem moderação. Não tem nenhuma contraindicação. Escreva os seus sonhos, seus desejos, suas insatisfações. Escreva tudo que você tiver vontade de escrever sem filtro. Sem filtro. Sem cobrança, sem cobrar se está com erro de ortografia, concordância verbal, nominal, não interessa. Escreva. Você vai ver que isso vai te trazer o quê? Alívio. Você vai desobstruir a sua mente, às vezes, de vários pensamentos que estão ali. Você vai desenvolver a sua criatividade. Eu sempre falo isso e sempre vou repetir. Deus é um Deus tão criativo, Ele é muito criativo. Ele deixou várias ferramentas para que a gente pudesse realmente viver uma vida plena, uma vida abundante. E a escrita é uma das diversas criatividades que Deus teve e nos deixou. Desde quando Ele pediu para Moisés escrever lá nas tábuas os mandamentos. Ele pediu para Moisés escrever. Por quê? Porque ele sabia que a escrita é importante registrar, deixar registrado ali o que você deseja, o que você já realizou, deixar registrada a sua gratidão pelo ano que passou, pelas conquistas que você já teve. Então utilize essa ferramenta, ela é gratuita. Você só vai investir na caneta e no papel, no caderno, como você achar melhor. Mas carregue a fé, mas também carregue essa ferramenta da escrita, porque você vai ver que a sua vida vai sendo transformada dia após dia, conforme você vai materializando. Você vai registrando. E olhando, né, nos cadernos que eu tenho vários cadernos, né, que eu fui escrevendo ao longo de vários anos. E aí eu vejo quanto Deus cuidou de mim. O quanto naquele momento eu estava sofrendo, né, estava ali triste, né, me sentindo sozinha. O quanto Deus foi trabalhando em mim, né? Tanto no meu relacionamento com Ele diretamente, e também o quanto Ele foi colocando pessoas na minha vida para me ajudar a superar aquela solidão, para buscar tratar as feridas emocionais, os vazios emocionais, né? Deus foi preenchendo os meus vazios, né? Foi transformando as dores em cura, em aprendizado, em propósito, em chamado. Então, leve para 2025 essa ferramenta extraordinária que tem sido assim uma grande transformação na minha vida. E através da escrita, eu vou para o 4º livro, né, num projeto de coautoria. O que é coautoria? São várias pessoas que se juntam para escrever um livro. Então eu estou para receber, acho que daqui a pouquinho eu vou lá no correio buscar, né, o meu. Deixa eu só contar aqui direitinho. O primeiro livro que eu escrevi, que foi, né, como resultado desse processo de escrita, foi o tema, sobre propósito de vida, que é algo que eu procuro, né, falar muito sobre isso, porque é algo que deu sentido à minha vida. O propósito de vida, ele dá sentido à nossa vida. Então, o primeiro livro que eu fui coautora fala sobre propósito de vida, né, o capítulo que eu escrevi. O segundo livro são 13 mulheres cristãs que contam parte do seu testemunho, né, da importância da graça transformadora de Deus, né, nas nossas vidas. Então esse livro foi o segundo. Eu falei sobre transbordando uma nova história de vida, né, contando como eu superei a timidez, como eu superei a rejeição, como eu superei ali os vazios emocionais, né, como eu superei ali a insegurança de falar em público. E o terceiro livro, que é esse daqui, que são sobre metáforas terapêuticas. Então são vários profissionais que se juntaram para escrever sobre metáforas terapêuticas, são metáforas autorais, né? Essas metáforas, elas ajudam na cura emocional. Conforme você vai lendo essas histórias, você vai se conectando com as pessoas, com os personagens, com as situações. Então, assim, as histórias, elas são curativas também.
E eu procuro sempre utilizar também nos meus processos terapêuticos, nas minhas mentorias. Jesus usava o quê? Parábolas. Parábolas são histórias. Para quê? Para ensinar, trazer ensinamentos profundos, ensinamentos complexos de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, mais simples. Mas Jesus ensinou muito através das parábolas. Eu amo as histórias, as parábolas, elas trazem muitos ensinamentos de transformação, de cura, de despertar. Então, assim, vale a pena. Então, esse livro aqui também é um dos meus xodozinhos. E aí, esse foi o terceiro. Agora o quarto livro está lá nos Correios, que daqui a pouco eu vou buscar, que também foram várias mulheres cristãs que escreveram parte do seu testemunho, né, diferente lá do segundo livro, que são, o tema é Mulheres Cristãs, Histórias que Inspiram. E ali no capítulo que eu escrevi, eu falei de várias superações, né, sobre a superação em relação o meu divórcio, né, a separação, em relação à superação, a morte do meu irmão por suicídio em 2009, a superação da minha timidez, né, em entrar numa sala de aula, em me tornar professora. Então foram dificuldades que eu fui passando ao longo da minha vida, mas que foi possível superar. Primeiro buscando a Deus, buscando conhecer a Deus, buscando um relacionamento com Deus. Depois buscando me conhecer, né? Como eu sempre falo, da importância do autoconhecimento junto com o conhecimento do alto. Ou seja, é eu buscar conhecer a Deus, mas eu buscar conhecer quem sou eu em Deus, né? Quem é a Maria a partir do conhecimento que ela tem de Deus. O que Deus fez na vida da Maria. O que Deus pode fazer através da vida da Maria. E a gente só consegue reconhecer isso a partir do quê? Do autoconhecimento junto com o conhecimento do alto. Então leve para 2025 na sua bagagem de coisas necessárias e de coisas que são prioritárias. O autoconhecimento. Você precisa buscar se conhecer. É importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia, buscar conhecer quem é Deus, mas é muito importante também você se conhecer, você saber quem é você, a partir do momento que você começou a trilhar os caminhos de Deus, a partir do momento que você decidiu seguir os ensinamentos de Jesus, quem você vem se tornando a partir da sua conversão, se você é cristã. Se você não é cristã, não tem problema. Quem você vem se tornando ao longo da sua vida? Quais foram as mudanças que foram acontecendo na sua vida? Você adquiriu maturidade emocional, maturidade espiritual? Então, isso a gente só consegue compreender a partir desse autoconhecimento junto com o conhecimento do alto, junto com os ensinamentos de Jesus, junto com a palavra de Deus, que ela é a nossa bússola, né? A palavra de Deus é o que? A nossa bússola, é o nosso GPS, né? Então, leve para 2025 a intenção de se conhecer mais, de aprimorar suas habilidades, né? De aprimorar seus dons, seus talentos. Leve para 2025 o desejo de viver o seu propósito de vida, o seu chamado. Porque a nossa vida sem propósito é uma vida sem graça, é uma vida apática, é uma vida sem sentido. Por quê? Porque o verdadeiro sentido de estarmos aqui é glorificar a Deus através da nossa vida. Mas se eu não sei quem sou eu, se eu não sei quais são os meus valores, se eu não sei o que é negociável, o que é inegociável para mim, se eu não sei quais são os meus dons, meus talentos e as minhas habilidades, como que eu vou viver o meu propósito? Como que eu vou reconhecer que eu sou filha amada de Deus? Se eu carrego feridas emocionais, se eu carrego a rejeição, se muitas vezes eu carrego o sentimento de abandono, se eu tenho uma dificuldade com o meu pai, com a minha mãe. Então eu preciso viver meu propósito de vida, mas para isso eu preciso também buscar a cura emocional. Tenha a intencionalidade de viver um ano de 2025 mais transformada emocionalmente, mais madura emocionalmente, mais madura espiritualmente. Então, busque se conhecer, busque identificar quais são os
pontos de melhoria que você precisa, quais são as atitudes que você precisa mudar, quais são os comportamentos que você precisa mudar, para que você possa viver verdadeiramente o seu chamado, o seu propósito de vida em 2025, para que a sua vida seja mais plena, seja mais próspera, para que a sua vida tenha mais sentido, para que você fala, eu sei por que eu estou aqui. Eu sei porque que Deus me trouxe aqui neste momento, neste ano. Eu sei porque Deus está me permitindo viver, porque eu tenho um propósito a cumprir, porque eu tenho um chamado para atender, porque eu quero fazer algo diferente da minha vida. Eu não estou aqui para passar os meus dias, dormir, acordar, levantar, pagar contas. Não é só para isso que nós estamos aqui. Eu e você estamos aqui por um propósito. Eu e você temos propósito. Deus tem propósito para mim e para você. Deus tem chamado para mim e para você. Nós temos uma missão de estar aqui. Mas para que a gente possa identificar, não é escolher, porque não somos nós que escolhemos, é Deus que nos escolhe. Nós somos escolhidas por Deus para viver determinados propósitos, determinados projetos, viver o chamado que Ele tem para mim e para você. Mas para que a gente possa identificar, reconhecer, aceitar e saber que vem dele, a gente precisa se conhecer. A gente precisa liberar as bagagens que não servem mais. A gente precisa deixar para trás aquilo que muitas vezes nos magoa, nos machuca, que nos paralisa. E quando eu falo deixar para trás, não é fingir que está tudo bem, não é fingir que não aconteceu nada, mas é buscar a cura emocional, a verdadeira transformação. Porque a verdadeira transformação, a verdadeira cura, não é você fingir que não aconteceu nada, não é você ignorar o que você está sentindo, não é você passar por cima como um trator das suas emoções. Pelo contrário, a verdadeira cura, a verdadeira transformação, ela acontece a partir do momento que a gente se permite reconhecer que realmente sente, que realmente sofre e que realmente muitas vezes precisa da ajuda de Deus em primeiro lugar e sempre, mas que muitas vezes a gente precisa da ajuda de pessoas que Deus capacitou para te ajudar na sua cura emocional, na sua cura física muitas vezes, na sua cura espiritual muitas vezes. Porque aquilo que a gente não busca curar-se vai gerar cada vez mais dor, sofrimento e vai afetar a nossa espiritualidade. Tem muitas cristãs que estão vivendo uma espiritualidade emocionalmente doentia. Por quê? Porque ela tem várias feridas na alma. Porque a alma está ferida, a alma está amargurada, a alma está encarcerada, presa no sofrimento, presa na dor, presa no passado. E Deus diz que eis que Ele faz nova todas as coisas. E elas já estão surgindo. Mas para que elas possam surgir, a gente precisa o quê? Se permitir. Então, algo que você precisa levar para 2025, se você quer viver um ano extraordinário, é a permissão. Porque muitas vezes Deus já deu a permissão dele. Mas muitas vezes a gente não se permite viver o extraordinário que Deus tem para a nossa vida e através da nossa vida. Se permita viver o extraordinário que Deus tem para sua vida, porque eu creio que Ele tem algo extraordinário para mim e para você. Mas você precisa acreditar, você precisa permitir, você precisa aceitar muitas vezes a ajuda de alguém para te direcionar. Alguém que possa ajudar você a enxergar muitas vezes o valor que muitas vezes nem você consegue enxergar em você. Muitas vezes você precisa permitir que outra pessoa que é qualificada, capacitada, que ela possa te ajudar a identificar seus pontos positivos, que muitas vezes você não consegue identificar esses pontos positivos em você. E também que você se permita, você se dê permissão e dê permissão para que um profissional qualificado possa te ajudar a identificar quais são os pontos de melhoria que você precisa buscar.
Muitas vezes identificar o que te paralisa, o que te bloqueia, o que te mantém presa lá ao passado, o que te impede de viver um ano extraordinário, e você vem só virando o calendário, você só vem virando datas, ano novo, empolgação, só que não passa de empolgação. Você não vive verdadeiramente um ano extraordinário. Por quê? Porque você está presa ao sofrimento do passado e que muitas vezes você não tem consciência disso. Então leve para 2025 a permissão de você viver o extraordinário de Deus na sua vida e através da sua vida. Leve para 2025 a permissão de se curar, de ser curada, de ser restaurada, de ser transformada. A permissão, ela abre portas. Muitas vezes Deus já te deu a permissão de prosperar. Só que muitas vezes você carrega crenças de não merecimento. Você carrega crenças de escassez. Muitas vezes você vivencia um padrão repetitivo de escassez. Você não acredita que você é merecedora. Você não acredita que Deus quer que você seja próspera. E aí você não sai desse padrão. E, consequentemente, você tem dificuldade de acessar a prosperidade divina. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de prosperidade de saúde física, emocional, espiritual. Prosperidade de ter relacionamentos mais abençoados, relacionamentos mais harmônicos, mais felizes. Prosperidade de saúde, prosperidade de alegria. E também, por que não, prosperidade financeira. Deus também quer que sejamos prósperos financeiramente. A gente não pode virar escravo do dinheiro, fazer dele, né, o nosso Senhor. Mas ele precisa nos servir, não nós servirmos a ele. Então que você leve para 2025 a permissão de ser próspera. Mas muitas vezes, para você receber essa permissão de si mesma, você vai precisar se curar do não merecimento, do sentimento de incapacidade, porque muitas mulheres, mesmo sendo cristãs, elas carregam um sentimento de incapacidade e de não merecimento e têm dificuldade de acessar as bênçãos que Deus tem para dar, porque ela não se sente merecedora do amor de Deus, das bênçãos que Ele quer dar. Por mais que ela fala que ela queira, ela pode falar, não, eu quero, eu recebo, né? Tem até o jargão muito dos cristãos, né? Quando você fala alguma coisa boa, eu recebo em nome de Jesus, só que muitas vezes fala da boca para fora. Porque aqui dentro ela não acredita que ela realmente é merecedora. Então, leve para 2025 a permissão para ser realmente filha amada de Deus. Para que você possa viver como filha, porque é isso que Ele tem para você, um lugar de filha, um lugar reservado para você e para mim. Mas para isso eu preciso reconhecer que Ele é o meu Pai, que Ele me ama. E eu também preciso amar quem sou eu, sabendo que se Ele me ama, é porque Ele me criou por um propósito, por um motivo. Se eu não me amo, como é que eu vou reconhecer o amor dele, reconhecer que eu sou importante para ele no plano que ele tem para este mundo? Leve para 2025 também a alegria, a leveza, sabe? Como eu falei da importância de planejar, de você escrever, leve a alegria para 2025, leve a leveza, viva uma vida com mais leveza. Deus não disse que a gente ia ter que levar uma vida pesada. Jesus disse que o jugo dele é leve. Ele levou todo o jugo, ele levou todo o peso para que a gente pudesse ter uma vida mais leve. Só que às vezes a gente não está vivendo essa vida leve porque a gente está carregando pesos desnecessários. Então deixa para lá esses pesos, busca ressignificar a sua história, ressignificar suas dores, ressignificar suas relações, para que você possa viver a alegria e a leveza que Deus tem para mim e para você. Ele vai fazer coisas novas, ele vai trazer calma, ele vai trazer paz, ele vai trazer leveza. Mas para isso a gente precisa dar espaço.
abrir nosso coração, dar espaço para a alegria que vem do Senhor, para a alegria que vem do alto, né? A própria Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas será que a gente realmente está se permitindo sentir a alegria dele para que ela seja a nossa força? Quando a gente está alegre, o nosso rosto fica mais bonito. Tem até uma parte da Bíblia que fala, né? A alegria aformoseia um rosto, alguma coisa assim, né? Quando você está alegre, você transmite paz, você transmite leveza para as pessoas, você transmite mais amor. Quando você está alegre, você consegue ajudar mais pessoas, você consegue mostrar mais o amor de Jesus. Porque imagina você falar de Jesus para as pessoas, mas você está sempre triste, abatida. As pessoas falam assim, nossa, mas que Jesus é esse que ela tanto fala? Se ela está sempre triste, está sempre abatida, não que a gente não vá ficar. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Nós vamos ter aflições, nós vamos ter sofrimentos, nós vamos chorar em alguns momentos, mas vamos buscar a alegria do Senhor, que apesar das dificuldades, a gente vai falar de Jesus, mas a gente não vai ficar com aquela cara batida, porque senão as pessoas vão falar, nossa, eu não quero conhecer esse Jesus não. Ela fala de Jesus, mas ela tá sempre ali presa naquela angústia. Jesus é alegria, onde Jesus entra traz luz. Permita que a luz de Jesus esteja com você em 2025, para que você seja mais leve, feliz, que você transborde a essência dele, que você transborde o aroma de Cristo através da sua alegria, através do seu sorriso, através da sua leveza. Então leve para 2025, recapitulando aqui, o que você deve levar para 2025 para ter um ano extraordinário. A gratidão, seja grata por tudo que Deus já fez na sua vida. Seja grata por tudo que você já conquistou, tudo que você já realizou e pelo que você já superou. Leve a fé, continue acreditando que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que você sonha, pensa ou deseja. Leve a fé para 2025. Leve o planejamento, planeja, tenha sonhos, tenha projetos. Consagre a Deus aquilo que você for fazer, porque você vai ser próspera, desde que você esteja alinhada à vontade de Deus. Leve a permissão, se permita ser merecedora do amor de Deus, se permita receber as bênçãos que Deus tem para você. Leve a permissão para ser feliz como filha, permissão para ser amada como filha, como esposa, como mãe. Leve a alegria para 2025. Seja leve, seja alegre. Construa ali um planejamento para que você tenha tempo para ter um relacionamento com Deus, que você tenha um relacionamento com você mesma, um relacionamento com seu marido, com seus filhos, com seus familiares. Planeje, tenha ali clareza do que você quer e também tenha clareza do que você não quer. Tenha clareza do que você precisa falar não. Tenha clareza dos limites que você precisa colocar na sua vida para que você viva um ano de 2025 realmente abençoado, extraordinário. Então, era esses pontos que eu queria trazer para que você possa viver 2025 o melhor ano da sua vida. Mas você precisa ser transformada. Você precisa ser uma nova versão, aquela versão que Deus quer que você viva. Não é a melhor versão, é a melhor versão de si mesma a partir daquilo que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. Eu espero que essa live tenha feito você refletir, você pensar e que a partir de hoje você comece a planejar tudo aquilo que você deseja e que você deixe para trás aquilo que você percebe que já não acrescenta mais na sua vida. E lembre-se, deixar para trás não é ignorar. Deixar para trás não é fingir que está tudo bem quando não está tudo bem. Deixar para trás é você ressignificar, é você buscar a cura emocional e viver uma nova versão de si mesma, para que você não mude só o calendário do ano, mude só a data, mas para que realmente você viva um novo ano, um ano extraordinário.
Fiquem com Deus, um grande abraço e que 2025 possa realmente ser um ano abençoado e extraordinário. E continue aqui me seguindo que em breve teremos novidades, porque Deus está recalculando aqui a minha rota e muitas coisas vão mudar por aqui. Mas primeiro Deus estava mudando aqui e aqui, para depois mudar o externo. Então a verdadeira mudança, ela começa de dentro para fora. Deus não faz nada pela metade. Primeiro ele muda aqui dentro. Depois muda fora. Muito obrigada, Anne. Para você também, para sua família também, gratidão por estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de vocês estarem aqui me ouvindo. Eu espero que essa live tenha feito você refletir. Você que está chegando agora, já estamos finalizando, mas assista essa live. Eu tenho certeza que você vai fazer algumas reflexões do que você levar e do que você não levar para viver 2025 extraordinário. Tá? Não deixa de assistir, comente se fez sentido para você, compartilha com alguma amiga. Se você sente que foi bom para você, compartilha. Tudo que é bom pra gente, a gente precisa compartilhar com outras pessoas. Quer que o seu ano de 2025 seja extraordinário? Comece a compartilhar tudo aquilo que está sendo bom para você, porque pode ser bom para as outras pessoas também. Um grande abraço e continuamos aqui. A semana que vem eu tenho novidades aí para trazer para vocês.